Alfabetiza ou não na educação infantil? Que é o nosso tema de hoje, alfabetizar na educação infantil. Alfabetiza ou não? O que você acha? Coloca aí, quero ouvir sua opinião, tá? Alfabetiza? Sim, alfabetiza, mas num conceito de letramento. Letramento não é a mesma coisa que alfabetizar. Alfabetizar, de fato, é a criança saber ler aquela letra, aquele código. Isso é o conceito de alfabetizar. E alfabetizar letrando, que é a minha proposta, é proporcionar um contexto bem gostoso e prazeroso para a criança aprender. Aí sim, então eu alfabetizo desde que ela nasce, porque eu estou levando em consideração características do letramento. Letramento, porque eu tenho que entender, eu, pai, mãe, eu estou falando aí para vocês, papai, mamãe, vovó, porque letramento é mais que alfabetização. É mais, é maior, é mais completo. Não é só ler e escrever aquelas palavras que eu quero que ela leia e escreva. É ler o mundo, é ler e escrever além das palavras. É conhecer o mundo, é saber entender o que o mundo diz para mim, é entender e me alfabetizar em todas as coisas do mundo, não só no aspecto ler e escrever. Mas não só, quando eu falei, não é porque eu estou diminuindo isto, eu estou valorizando, só que para chegar na alfabetização da leitura de letras, eu tenho que passar por um processo. Vamos falar desse processo agora com você. Quero mostrar a primeira tela que eu fiz hoje aqui, que vai já dar o foco no brincar. Olha só, isso eu tirei da onde? Da BNCC, que é o Currículo Nacional, a indicação de se fazer um currículo nacional. A BNCC são habilidades e competências que temos que desenvolver na criança desde bebês. Lá começa com bebês, já que creches atendem a bebês, né? E fala do brincar o tempo todo e interação, que então, brincar mais interagir é igual a aprender. O que é isso? Brincar e interagir. Que a criança espera a aprovação e a interação com o adulto que está com ela. Desde bebês, já observaram? Ela pode estar quietinha no berço, acordadinha, olhando para um móvel. O móvel está se mexendo, balançando. A criança está com a coordenação motora visual, olhando ali, a coordenação visual dela, né? Olhando o movimento do móvel, né? Mas se você chega e brinca com ela, ou mexe com aquele móvel fazendo um sonzinho, e olha para ela e fala, oi, meu amor, aí o sorriso vem. Né? O bebê, ele começa a expressar e interagir com você a partir da sua voz, da sua fala. Então, eu quero mostrar para você que interação é tão importante quanto brincar. Eu quero mostrar para você porque isso sim assegura o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Tanto que é um eixo norteador da ação dos professores de educação infantil. Todos os professores de educação infantil vão usar como estratégia na educação infantil o brincar, a brincadeira, o brinquedo não estruturado, que são aqueles panos, que são as bolas feitas de bola de meias, que são bolas de papel, outros materiais, sucata. Esses brinquedos e brincadeiras e a interação que ele vai propor, professor e todos os coleguinhas. Então, a criança vai aprender desde cedo a conviver socialmente, né? E aí vai reconhecer-se presente nesse mundo. Esse reconhecer-se presente é o desenvolvimento da autonomia dela. Nós vamos pensar nisso. Então, o que isso significa? A próxima tela, eu estou mostrando para você aí que a BNCC mesmo traz que neurologicamente, a neurociência que contribuiu tanto com a educação, ela vem mostrar que a gente que não desenvolve a alfabetização tão cedo, que é com 7 anos que a criança tem capacidade para adquirir de fato uma capacidade de compreensão da leitura e da escrita. E ela diz ali,
né, a BNCC e os avanços das neurociências estabelece que a idade ideal da alfabetização, em termos socioambientais, quer dizer, o ambiente em escola, em família, e de maturação neurobiológica é de 7 anos de idade. Então, 7 anos é a meta que nós temos para a criança estar lendo. Isso não quer dizer que nós só vamos começar lá com 7 anos. O conceito de alfabetizar letrando, no conceito de letramento, quer dizer, o que significa? Significa que nós vamos começar muito antes com estimulações de habilidades e competências, objetivos que nós temos para o desenvolvimento dela ser pleno e chegar lá nos 7 anos plenamente alfabetizada. Totalmente alfabetizada. Já lendo e escrevendo tudo. Lendo frases, textos e mais, compondo, tirando textos da sua cabeça, do seu pensamento e passando para o papel. É essa competência linguística que nós queremos que a nossa criança chegue. Para isso, você, papai e mamãe, pode fazer muito em casa desde o nascimento. O que será que nós podemos fazer desde o bebê que ajuda na alfabetização? O que será que nós podemos fazer? Vou dar algumas ideias para vocês aí. Quero passar a próxima tela, antes disso, que diz ainda das interações e brincadeira. Os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeiras, porque são bases para um bom desenvolvimento, que sustente posteriormente as aprendizagens acadêmicas da criança. E a próxima ainda... Eu tenho aí que o pensamento da criança, ela consegue reter a atenção por cerca de 2 a 3 minutos por ano de vida. Ela vai acrescentando a cada ano de vida 2 a 3 minutos no tempo de atenção numa brincadeira, numa conversa. Então pense nisso quando você for elaborar a atividade para ela. Uma criança bem pequena é 2 minutos, 3 minutos, a atenção dela já quer outra coisa, ela se distrai, muito obrigada aí pela imagem. Ela se distrai, ela vai fazer o foco em outro objeto, vai virar o olhar, né? Quando ela tem 2 aninhos, ela consegue já uma concentração até 4 minutos, 5. Depende muito de criança para criança. A neurociência vem mostrando que isso é uma capacidade biológica, que é uma potencialidade da criança. E nós sabemos que o pensamento da criança, de 0 a 2 aninhos, ele é sensório-motor. O que é isso? Envolve sensações, né? Tato, sensações internas, sensações que fazem ela chorar ou ela rir, sensações e emoções provocadas pelo seu metabolismo, né? Dor de barriga, cólica, ou sensações de bem-estar, de satisfeita na fome, satisfeita nas necessidades biológicas e nas necessidades motoras. Porque a criança, desde bebezinho, tem muita necessidade de se mexer, conhecer e explorar o mundo. Isto, e é essa curiosidade desse pensamento sensório-motor que a leva a ir até o brinquedo, a ir andar, vai querer engatinhar e depois andar, ficar em pé e andar. Nós vamos fazer um vídeo com as características de cada faixa etária, tá? Da educação infantil. Estou planejando para a semana que vem, pegar assim de 2 aninhos, 3 aninhos, cada faixa etária, o que acontece, para vocês entenderem bem e acompanhar. Mas hoje, resumidamente, vamos entender que o andar da criança, o 0 a 1 ano, ela está inteirinha voltada para andar, para se mexer. É uma necessidade, então ela vai se mover. Aí o movimento e as sensações são o pensamento dela, é a forma dela conhecer o mundo. Para isso, que brincadeira nós vamos trazer aí? Vamos trazer brincadeiras de cantos, cantigas. Vamos já trazer o nome da criança? Claro, vamos alfabetizar o som no ouvido da criança, porque ela precisará ouvir que ela se chama fulano, ela tem um nome. Toda vez que você, com 4, 5 meses, ela já consegue ouvir. Quando você fala e chama ela pelo nome, né? Gabriel, olha aqui, Gabriel. E ele olha, o que ele fez? Ele aprendeu que aquele som
chamado Gabriel, se diz respeito a ele. Ele é o Gabriel. Então, comece a entender esse som e atende ao chamado. Para isso, você pode brincar, você pode cantar, chega perto do berço, Gabriel, Bianca, o nome da criança, né? Fala o nome dela, cantando, para que ela sinta a sua presença, conheça a sua voz, aprenda pelas sensações auditivas nesse caso. E aí você pode inventar muitas brincadeiras. Conhece aquela musiquinha? Quando a gente fala musiquinha para criança, não estou diminuindo o valor da música, não. Nós estamos valorizando a música. É que a gente, quando se dirige à criança, tem mania de falar musiquinha, né? Mas não é desvalorizando música, não. Professores que estiverem me ouvindo sabem bem disso, que a gente tem esses hábitos de falar pequeno, às vezes diminutivo, né? Quando se trata de criança. Mas é aquela música de serenata, que fala assim: Gabriel, a noite está tão linda e a serenata é para você, tum tum, tum tum, e faz um som na boca para que ele, repetidamente, aí ele fica prestando atenção. E você está cantando uma música e no meio da música tem o nome dele, tá? Então você consegue treinar esse ouvido através de uma melodia, através de uma brincadeira. Música brincando. Você é um adulto brincante. Adulto brincante é o adulto que está ajudando a criança a se desenvolver. Então vamos lá. Outra brincadeira bem gostosa, aquela de esconder o rosto para a criança, né? Você põe um pano em você ou na criança, né? E então ele some, ele perde a visão, não te vê, e nisso ele fica procurandinho, né? O bebê desde pequeno gosta dessa brincadeira. E você fica, cadê o Gabriel? E puxa o pano, achou! Até que a criança começa a emitir o som do achou, ela fala, uou! Também você está estimulando a segunda grande habilidade que vem desenvolvendo desde o nascimento, junto com o andar. É o andar e o falar. Falar. E a terceira grande habilidade, que é o pensar. Esse pensar que você está estimulando pelos ouvidos, pelo olho, tá? Pela boca. Que gostoso ele aprender a sentir o prazer de alguns alimentos, né? O seu cheiro, o cheiro de mamãe perto, tá? O cheiro do papai, o cheiro dos alimentos, desenvolver e estimular diferentes sensações para essa criança se desenvolver. Andar, falar e pensar. É isso que você vai estimular bastante nesse período. Por isso que a gente coloca, então, esses 3 itens aí para você refletir quanto é importante essa fase. Seguindo um pouquinho mais, vamos falar que essa criança aumentou o tempo de atenção agora, porque ela já fez 3 anos, ela já está falando, já está correndo até. Criança de 3 anos já dominou o andar, ela já corre e começa a explorar o mundo através ainda do movimento, das brincadeiras, das interações. Já percebeu que uma criança de 3 anos, quando faz alguma coisa, ela gosta de aprovação? Ela gosta que você bata palma ou fale parabéns, que bom, você acertou. Ela precisa dessa aprovação porque ela olha, ela está fazendo uma brincadeira e ela olha para o adulto que está perto. O que ela espera do adulto? Espera aprovação. Ou até ela sabe, às vezes, que ela está fazendo errado. E ela vai indo, por exemplo, quando está indo engatinhando e está indo numa tomada. Você já falou tantas vezes para não ir naquela tomada que ela vai olhando para você, vai olhando para você. Sabe que uma hora você vai intervir e vai falar, não, aí não pode. Essa interação, que é bacana de você acompanhar, observe essa interação em desenvolvimento. Isso é atenção. Então, quando a gente fica preocupado lá, minha criança não presta atenção, eu estou falando, é porque você muitas vezes pode estar usando estratégia inadequada. A estratégia adequada é quando você desenvolve sensações, permite movimento,
permite que ela fale, que ela se expresse, tá? E incentiva cada idade com a sua característica peculiar da idade. Com 3 aninhos, então, a gente coloca mais fantasia nesse mundo da criança, porque a expressão dela, ela já consegue falar muito mais palavrinhas, o repertório dessa criança está aumentando. Então, eu posso introduzir fantasias, faz de conta, ela já brinca com a boneca, com o carrinho, com a casinha, com aquelas vasilhas, né, de passar líquido uma para outra, fazer comidinha, certo? Essas brincadeiras, e também um brinquedo muito importante com 3 anos, é empilhar peças, encaixar peças. Então, aqueles que eles empilham, eles vão querer fazer acima do tamanho da cabeça. Se conseguir peças grandes, melhor ainda. Sabe caixinha de leite? Pega a caixinha de leite, soca bastante papel dentro, jornal, coisa para dar peso, ou qualquer outra coisa que você tenha aí que possa pôr um pouquinho de peso nessa caixa, porque ela é muito levinha para empilhar, fica difícil. Empilha ela, enche de coisa, passa um durex ou põe um papel colorido, se você tiver aí para ficar mais bonita, né? E você deixa para ela empilhar aquelas caixas de leite. Ela vai gostar de passar da altura dela. Às vezes, com umas 12, 15 caixas, você já passa a altura dela. Ou ela vai fazer construções colocando de diversas formas no chão, crescendo. Isso pode ser feito com toquinhos de madeira, retalhos de madeira, ou com pecinhas de Lego, aquele Lego maior, né? Ou com bacia, com balde. As crianças adoram empilhar as coisas e brincar com diferentes materiais. Esses diferentes materiais, como eu falei, desde pequenininho, eles são importantes porque eles estão estimulando que a criança conheça e vivencie outras experiências. Isso vai contar na alfabetização? E muito! Ela está ampliando o repertório oral, a fala e o conhecimento do mundo, conhecimento das interações humanas, para que ela saiba limite, saiba o que pode e o que não pode, saiba o que é isso, o que é aquilo, por que é aquilo. Quando entra na fase dos porquês, 4 anos, ela começa, por que isso é aqui, por que isso é assim? Ela começa a contestar, né? E é danadinha porque ela percebe muitas vezes quando ela vai fazer errado, quando ela está fazendo coisas que ela não deve, e você vai entrar, interferir. Se você está atento e observando, você vai interferir para corrigir. Mas essa correção aí tem que ser no momento, no ato, dentro das interações e brincadeiras. Outra brincadeira aí, então, entra com 3 anos para frente, o conhecimento do próprio corpo, porque a criança, ela já pequenininha, 1 ano e pouco, você já não ensina ela, cadê o olho? E ela põe o dedinho no olho. Cadê a barriga? Mostra a barriga. Não é? Ela conhece o próprio corpo. Aí, conforme ela está crescendo, ela vai desenvolvendo mais essa noção do corpo. É como se o corpo dela fosse a linguagem. É a primeira linguagem de comunicação, é o próprio corpo. Então, ela explora esse corpo no sentido de brincar com ele. Então, explore, bater pé, bater palma, dançar, virar, né? Engatinhar, pular num pé só. E cada vez essa habilidade você vai exigindo mais dela. Essa habilidade motora é que desenvolve a vontade da criança. Então, quando eu estou lá, andar, falar, pensar, retomando, de 0 a 3 anos, estou estimulando que ela ande, que ela plenamente ande, que ela desenvolva o correr, o pular. Aí a fala, que ela fale, que ela interprete, que ela consiga se comunicar, comunicando todos os desejos e pensamentos, né? E o pensar, que ela execute tarefas adequadamente. Isso é um pensar já manifesto na atividade do brincar. Quando ela entende uma regra da brincadeira, você está brincando com ela lá de roda, brinca de roda lá em casa. Junta nem que seja 3 pessoas, é uma rodinha, dá uma roda.
4, 5, melhor ainda. Vamos brincar de roda? A criança adora, porque ela percebe o seu próprio corpo girando, dando a mão para um para o outro e ela girando no meio. Essas brincadeiras, quando ela entende essa regra, ela está manifestando um pensamento criativo adequado para a idade, adequado para a brincadeira que você está propondo. Essa atenção que nós falamos lá no começo, que dura 2, 3 minutos acrescentado a cada ano, você vê que daí está ampliando, porque ela consegue se concentrar até o final. Vai lá e canta aquela brincadeira. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Palma, 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 e ela tem que te imitar. Pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é. Todo mundo cai para o chão, senta no chão. Se você não aguentar sentar, agache e ela vai sentar no chão. Brinque. Essa brincadeira corporal e musical, você está trabalhando a fala, o pensamento e a expressão corporal. Isso é riquíssimo. Então, uma criança pequena, para eu dizer que estou alfabetizando, eu tenho que antes explorar essas habilidades. Esse desenvolvimento cognitivo que está ocorrendo quando ela canta e expressa no corpo e na fala, é necessário para que ela chegue a interpretar futuramente a alfabetização propriamente dito. Tá? Ela já pode ter contato com letras e números? Pode sim, claro. Ela vai ter contato, inclusive nos brinquedos nos brinquedos tem muitos brinquedos de cubinho, aqueles cubos que tem letra para todos os lados, ou tem cubos de diversas formas para colocar na costa de uma tartaruga, aquele triângulo ou cilindro, não é? São brinquedos que a gente costuma ver muito dessa faixa etária, de 2 aninhos, 3 aninhos. Tudo isso é importante, porque são conhecimentos já estruturados, socialmente estruturados. Esse é o conceito de letramento. Você está colocando seu filho dentro do conceito de letramento. Está ensinando letra? Não. Está ensinando ainda? Já está começando a ensinar os sons? Tá. Está ensinando sons. De que forma? Com música, com parlendas que você está brincando e trazendo para ela. Faz ali, cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Foi para o mato, cadê o mato? Pegou fogo? Procura aí como que é a sequência disso. É muito bonitinho. E a criança fica desde pequenininha, ela já fica prestando atenção. Não tem nada na mão e você está com o dedo perguntando e ela já vem. Meu netinho, quando eu tinha 1 ano e pouco, eu já brincava. Cadê o toicinho que está aqui? Ele já, o gato. Já fazia alguma expressão respondendo a pergunta que eu estava fazendo através de uma brincadeira. Eu estou alfabetizando já. Eu já estou colocando ele no mundo do letramento, onde eu trago uma música que tem começo, meio e fim. E ele presta atenção e decora e memoriza. Você trabalhou atenção e memória, 2 habilidades imprescindíveis que sejam trabalhadas até 4 anos, desta forma. Se eu não trabalhar até 4 anos, sabe o que vai acontecer? Jamais ele vai memorizar uma palavra que se escreve com K ou com BA, B, B. Jamais, porque ele não tem a memória trabalhada. Por isso que em consultórios, sou psicopedagoga, trabalhei muito com consultório com crianças com dificuldade de aprendizagem. O que a gente faz? A gente volta a trabalhar a memória. A gente faz o trabalho de registro de uma memória, de um desenvolvimento da atenção concentrada para que eu consiga alfabetizar. Eu preciso introduzir algum jogo desse raciocínio para poder alfabetizar. Agora, se você em casa está com criança pequena aí e trabalha assim, pronto, você já está fazendo um trabalho próprio de incentivar aquela idade a fazer uso dessa memória. Então, fica essas sugestões de brincadeira aí para essa faixa etária de 3 aninhos. Agora eu vou apertar um pouquinho mais. Vamos para 4, 5 anos. Agora o conceito de letramento está mais pulsante. Agora eu entro com o nome da criança com mais força ainda. Mostro para ela o nome inteiro, sim. Desde cedo eu posso sempre estar mostrando. Sempre escrevam com letra de caixa alta, letra de forma, para ter mais visibilidade de cada elemento, para a criança enxergar e entender que aquele é o nome dela.
Então você brincou com ela desde bebê o nome dela, ela vai saber que ali tem um nome escrito e é o dela. Aí, nome da família, ela pode já, você perguntar para ela, como é o nome do seu pai? Qual é o nome de sua mãe? Com 2 aninhos, 3 aninhos, a criança já sabe responder isso, tem que saber. Você vai ensinar. Como é o nome da mamãe? Como é o nome da vovó? Tem irmãozinho? Como é o nome do irmão? O nome do cachorro? Vai perguntar tudo isso para poder tomar essa consciência. Além disso, aprofunda agora a questão do faz de conta e das imagens, porque ela não entende que o mundo não tenha... O mundo faz parte dela. O pensamento que era sensório-motor, agora no pré-operacional, o que ela entende? Que essa mesa pode ter vida. Ora ela pode ter vida e ora ela serve para eu desenhar. Sabe aquela ideia da criança quando ela bate a perna e vem bate na cadeira que ela bateu a perna? Por que você bateu? É feio. Às vezes nós mesmos que incentivamos, né? Ah, bateu na mesa? Vai lá, bate na mesa, bate. Ei, mesa chata! Você conversa com a mesa. Muitas vezes o adulto faz esse tipo de brincadeira. Não é errado fazer, mas ele tem um momento que você tem que parar com isso. Vai chegar um momento que a criança tem que começar a enxergar que nesse momento de dor não é hora dela estar brigando com uma mesa. Ela tem que aprender que ela foi um pouco fora do eixo ali para passar, que bateu a perna. Ela não precisa exatamente brigar com a mesa. Só que no brincar, na brincadeira, tudo pode ter vida. Isso que é bacana, tudo pode ter vida. Quando ela pega o carrinho e vai e conversa um carrinho com o outro. Ô, amigo, vamos! Meu neto faz muito isso, né? Estou dando um exemplo que eu vejo em casa. 4 aninhos. Vamos lá, amigo, olha, aqui tem um barranco. Vamos lá, vamos pular o barranco. Ai, vamos subir, vamos lá, vamos virar foguete agora. Agora o carro virou foguete. E o carro virou super-herói. E de repente o super-herói desceu, nem tinha super-herói na história, veio super-herói na história. A criança, a menina está com a boneca, o menino está com a boneca, também está fazendo brincadeira de papai e mamãe ali com a boneca, fazendo a boneca dormir, fazendo a boneca ir passear, ir para a escola, daqui a pouco ela está na escola, ela já voltou para casa. Ah, o boneco chorou, vamos levar para o médico, vamos lá. Esse faz de conta todo que envolve objetos, envolve mundo, envolve o pensamento da criança de faz de conta. Esse faz de conta riquíssimo para eu trabalhar com a produção de textos, com a produção e invenção de histórias. Riquíssimo para desenvolver a oralidade, o repertório dessa criança, ela vai fluir, vai render muitos vocábulos, muitas palavras novas que ela vai aprender. Às vezes, fale palavras novas de propósito. Esses dias eu falei para o meu neto que eu ganhei um livro, né? E eu achei interessante. No livro tinha o okapi. Ele virou já para mim, okapi? O que é isso, vovó? Eu falei, okapi é um animal, vou mostrar para você a foto dele. Achei o okapi, né? Muito fácil, né? No celular a gente vê tudo hoje. É um animal que existe na África que... Se você não conhece, procura lá, okapi. Ele tem, na parte traseira, ele é parecido com zebra e um pescoço bem alto, como o da girafa, não tão alto como a girafa, mas e um corpo na frente parecido com o cavalo. Esse é o okapi, e um animal grande, de porte grande. Não é comum no Brasil, eu nunca vi, a gente não costuma ver, mas eu pus no meio da história, que tinha um monte de animais, e eu falando com ele, de repente chegou o okapi, e ele veio pulando. Aí ele parou, mas o que é o okapi? Então, quando você amplia o vocabulário da criança, que você traz nomes novos, animais novos, ações, você vai provocar nela essa curiosidade infantil que é belíssima, e que depende dela para ela aprender a alfabetizar. E que se eu não desenvolver tudo isso que eu estou falando e dando exemplo aqui, não adianta nada eu começar com A, E, I, O, U. Vou começar lá com B, com A, da Bá? Não faz sentido. Isso não tem sentido algum para a criança. Na educação infantil, o letramento faz sentido. Quando eu trago essas poesias, essas músicas, essas histórias, essas brincadeiras, eu estou desenvolvendo um pensamento
muito curioso, ativo. Vou aumentar o tempo de atenção e concentração, vou aumentar o tempo de memória que ela vai usar sempre, a vida inteira. As sinapses que nós fazemos até 4 anos são as principais bases para tudo que a gente faz na vida. Isso já é cientificamente comprovado. E sabe como que a gente provoca sinapses? Tem 3 coisas que provocam as sinapses de forma efetiva no nosso cérebro. Brincadeiras, interações com outras pessoas, tá? Interações com objetos, brincadeiras, brincando, interações e experiências. Aqui eu vou trazer um fato novo para a gente pensar. Experiências provocadas pelas brincadeiras e interações, mas eu posso provocar cada vez mais experiências para a criança que desenvolvam todas as habilidades ao mesmo tempo. Quando eu brinco aqui, trago para vocês atividades como a que a gente fez do croquete lá, receita. Vou fazer uma receita, vou brincar com essa palavra, vou fazer a criança pôr a mão na massa, literalmente, né? Construir, amassar, fazer bolinho, né? Todo esse processo de sensações e de cheiro, depois de degustar, depois vai ler, depois vai desenhar, vai fazer arte, vai escrever. Eu estou envolvendo várias habilidades, isso com 4 anos. Perfeitamente. Aí você vê a criança está lendo ali croquete, uma palavra com sílabas complexas, como diz os professores, né? O CRO não é hora de ensinar. Você pode começar a ensinar porque você sabe fazer croquete muito bem e eu queria fazer croquete. E aí eu comecei com essa palavra, e daí? Tá? E daí por que eu posso falar assim, com tanta segurança isso? Porque eu estou trabalhando no conceito de letramento. Eu não estou alfabetizando ali o cra, que, cra, cre, cri, cro, cru. Eu estou trabalhando uma figura de linguagem que é o nome de um bolinho. Uma linguagem que eu estou usando que tem uma certa regra quando eu escrevo a receita e ele reconhece ali a palavra que eu quero trabalhar. Isto eu estou fazendo e colocando minha criança em sistema de alfabetização. Alfabetizando, sim, mas na concepção de letramento. Eu acho que eu estou sendo clara, né? Porque se você não entender, coloque para mim aí nos comentários o que está ficando de dúvida. Porque nós queremos que você alfabetize em casa já desde a educação infantil, mas alfabetize nesse conceito de letramento, aí não fará mal. Porque faz mal a gente ficar intelectualizando precocemente a criança? Faz sim, porque eu vou dar força, exigir força de pensamento que ainda ela não tem condições físicas de responder. Quando eu quero, a alfabetização em si ela é muito abstrato. Quando eu quero que a criança trabalhe com abstrato, no momento que a operação mental dela ainda não é abstrata, eu estou forçando esse músculo que é o cérebro. Eu estou forçando. Aí eu não devo, porque eu vou prejudicar. Pode deixar sequela? Pode, ela pode cansar, ela vai se desinteressar porque aquilo ali se torna chato, se torna obrigação e não prazer, se torna uma responsabilidade de estudar antes da hora, né? Se torna uma cobrança e causa ansiedade, que daí ela se nega a fazer porque ela começa a achar que ela não sabe. As crianças que se negam numa atividade, muitas vezes foi exigido dela antes da hora. Vamos ter que recuperar o prazer pela atividade. Quando ela se nega a fazer, é porque ela não acredita que ela é capaz. Eu tenho que primeiro trabalhar a crença de autoeficácia, que a criança sinta que ela é capaz. Aí sim eu vou conseguir alfabetizar. Aí entra então as atividades que eu sugiro. Escravos de Jó, vamos brincar de escravos de Jó com a criança? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Uma brincadeira que eu trabalho a fala, a melodia, trabalho gostoso com o movimento, fazendo os copinhos passar assim. Você conhece essa brincadeira?
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Brincar com folclore brasileiro. Caranguejo não é peixe. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão, pedir ao rei, nosso Senhor, 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 para todos se ajoelharem. Cada hora é um comando. Para todos se sentarem, para todos deitarem. E vou fazendo gestos diferentes nessa música. A criança participa, você faz junto, tá? E por fim, ela canta. Ela tem que cantar, pôr para fora tudo que ela conhece de som. Ela desenvolve muito. Se você tiver oportunidade de tocar instrumento junto, fica mais rico ainda. Pega lá seu violão que está às vezes encostado, que faz tempo que você não toca, né? Pega lá para tocar de novo para a criança. Pega um pandeiro, ou pega, se você não tem instrumento e não gosta, pega a panela e uma colher. Vai lá, junto com a música. A criança vai adorar. Dá para ela também uma e vai. A criança vai adorar. Pega uma caixa, se achar que a panela está muito barulhenta, pega uma caixa de papelão com uma colher. Faça brinquedos também com sucata, com bolas de meia, bolas de papel amassado. A criança vai trabalhar a coordenação motora, né? Para ter movimento, porque essas brincadeiras, interações e brincadeiras, se não tiver movimento, muito tempo parado, a criança desinteressa em menos de 2 minutos. A não ser por uma coisa que hoje segura a atenção da criança por muitos minutos. Vocês são capazes de dizer, antes de eu falar aqui, celular, não é? Segura a atenção da criança? Segura. Mas isso eu chamo que não é a atenção que nós estamos falando aqui. Não é uma atenção que está interagindo com alguém ou com algo. Ela está atenta a muitos estímulos visuais e coloridos, tá? E ela está parada. Com raras exceções, existem sim alguns jogos que envolvem movimento. Algumas brincadeiras que envolvem interação da criança. Aí sim, mas aqueles vídeos longos que a criança fica assistindo, desenho animado, muitas vezes com muita agressividade no meio, não vão trazer nada em desenvolvimento da criança. Só vai ocupar um tempinho ali para você talvez fazer suas coisas, né? Então é difícil a gente aceitar a realidade, mas é essa a realidade. O desenvolvimento da atenção, que eu estou falando aqui, só ocorre através da interação. Essa atenção que é a atenção pré-requisito lá para eu poder ler e escrever. É essa atenção que eu quero que a criança tenha, que ela consiga prestar atenção numa letra, que ela aprenda e saiba de cor, letra de uma música, que ela consiga brincar de pular corda, que ela pule muito, que ela brinque com bola, que ela entre em caixas de papelão e saia para o outro lado, que ela faça cabana, brinque debaixo da cabana, brinque com panos na cabeça, se vista de rei e de rainha, explore a fantasia, que ela consiga imaginar que hora ela é um animal, hora ela já é outra coisa, que o pauzinho que ela está segurando na mão, que é do seu cabide ali, ora ela pode ser uma varinha de mágica, ora ela pode ser um animalzinho. Que essa fantasia cresça na cabeça dela, a ponto dela se desenvolver plenamente. Eu acho que era essa a principal mensagem. Tem mais uma imagem aí para passar para vocês, que mostra a necessidade da criança. Então, que isso é uma necessidade, tudo que nós falamos, o brincar, o conviver com outras crianças, que muitas vezes nós estamos agora impedidos, né? Mas de repente tem irmãos ou tem um priminho que pode vir junto. Experimentar sensações, que eu falei de experiências que desenvolvem sinapses, que desenvolvem o nosso pensamento, tá? Mais experiências. Explorar espaços e materiais para ela desenvolver organização de espaço e tempo, organização temporal. Então existe um momento que a gente vai pensar mais na alfabetização, a partir desse desenvolvimento pleno da criança, de 4 anos, de 5 anos, não é?
Aí tem, então, aquela figura aqui. Isso, a próxima, por favor. Que eu queria mostrar para vocês aí, né? Ela tem a imagem, a criança enxerga a imagem, né? Vou dar um exemplo aqui, que é a galinha pintadinha. Então, ela vê a galinha pintadinha, ela já sabe, ela dá o nome. Então, em princípio, perto de 4 anos, a criança vê as imagens, ela reconhece a imagem. Então, ela sabe o nome daquela imagem, né? Aí, a gente já pode introduzir nessa imagem uma palavra, tipo ali, galinha pintadinha. E aí você vai mostrar, galinha pintadinha associada àquela imagem, ela vai fazer uma leitura, certo? Mas não vamos esquecer do que está no meio ali, que é a aquisição da consciência fonológica, que é o som, que a gente trabalha com todas essas brincadeiras que eu estava dando exemplo. Para a criança se alfabetizar, ela precisa passar por essas 3 fases ali, partir da imagem para a consciência fonológica e para tirar da imagem, colocar um significado naquela palavra. Quando ela olha a palavra e fala, ah, eu sei o que está escrito aqui, está escrito galinha pintadinha aqui. Por que ela chegou nesse processo? Porque ela trabalhou pela consciência fonológica, que está no meio. E essa consciência fonológica eu desenvolvo como? Na educação infantil, no letramento, com todas as brincadeiras que eu estou trabalhando aqui com vocês. Eu dei alguns exemplos de brincadeiras, tem muita coisa mais que eu posso fazer, mas o que eu quis passar, em princípio, é o principal conteúdo aqui, que vocês entendam que a criança precisa de brincar, precisa de interações para poder se desenvolver plenamente.